Então, vamos lá. O que aconteceu? Ontem, depois de todo o fim de semana, depois de toda a humilhação que o Brasil sofreu, com esses brasileiros sendo torturados e dentro do avião, dentro de território brasileiro, por agentes americanos, aparentemente militares, dos Estados Unidos, americanos não, estadunidenses, lá dos Estados Unidos, e descerem acorrentados, andarem pela pista em Manaus, território brasileiro, acorrentados. O governo, o Itamaraty, convocou o chefe da embaixada dos Estados Unidos para prestar esclarecimentos. Esse tipo de coisa é aquilo que os governos fazem para manifestar desagrado com a ação de outro governo. Não é o embaixador, porque os Estados Unidos estão sem embaixador no Brasil. Quem foi lá foi o Gabriel Escobar, que é o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Não se sabe exatamente o teor, mas aquilo, o governo protestou por causa das condições em que os brasileiros foram colocados. E o Lewandowski, ministro da Justiça, né, deixou claro qual é a posição do governo brasileiro. Tivemos reação sóbria, não queremos provocar o governo americano, diz Lewandowski sobre brasileiros acorrentados. Ou seja, o governo brasileiro não vai confrontar os Estados Unidos para proteger os seus cidadãos. Quem teve uma postura muito diferente foi Gustavo Petro. Cláudia Sheinbaum também, né, aqui na América Latina. A Xiomara Castro, presidenta de Honduras, também postura bem diferente da postura do governo brasileiro, posturas muito mais assertivas. O Gustavo Petro, a gente mostrou ontem aqui, foi o fim de semana inteiro de confronto aberto com o Donald Trump. E aí chegaram no domingo à noite a um acordo. E aí a parte da base governista dizendo, olha aí, não tinha correlação de força, recuou, porque não podia, não pode bater de frente, tal, essa conversa errada que a gente ouve aí da tal correlação de forças. Vou mostrar daqui a pouquinho mais sobre correlação de forças para vocês, sobre os povos e a correlação de forças. Pois bem, recuou, não ganhou nada. Porque isso é uma coisa interessante, há uma certa visão sindicalista da política dessa base petista. Há uma visão, qual é a visão sindicalista? Só vale se você ganha ali. Entendeu? A ação política está condicionada a vitórias concretas no momento específico da luta. Uma visão sindicalista, uma visão apequenada da política. A política não é a luta sindical. A luta sindical é muito importante. E na luta sindical, a conquista concreta, no momento concreto, é decisivo. A luta política não é apenas de vitórias concretas ali no momento concreto, pequenas vitórias concretas. Não, a luta política é uma luta na qual o posicionamento, na qual a construção da defesa de interesse de classe, no qual os momentos de confrontação e de acordo são tão relevantes. Na luta política, as derrotas são tão importantes quanto as vitórias. Vou dar um exemplo simples aqui do cenário brasileiro. Qual foi um dos momentos auge, culminantes do protagonismo do PT, do lançamento do PT, do aparecimento do PT como uma alternativa de poder do Brasil? 89. A derrota de 89 foi um momento crucial para o PT se lançar como uma alternativa de poder. Então, as derrotas são importantes. São importantes. Então, não é porque foi derrotado que você estava errado, ou não é porque você foi derrotado que a sua estratégia estava errada. Esse pragmatismo, né, ou essa visão sindicalista, no mau sentido da palavra, que tomou conta do PT, é isso, né? Não tem. E aí é essa a consequência dessa tese é a história da correlação de força. Se não tem correlação de força, vamos ficar quieto. Não dá para fazer nada. É isso. E aí o Petro, né? Aí recuou o Petro, né? É a conversa da mídia conservadora, liberal e de uma parte expressiva da base de apoio do governo. Tá aí, bem feito. Quem mandou confrontar? Pois é, mas não foi bem assim, não. Ontem, no começo da noite, o Petro comunicou, né, diz aqui, na madrugada chegarão nossos conacionais, né, cidadãos colombianos, a território colombiano. Os trarão nossa aviação.
e chegarão sem estar esposados, ou seja, sem estarem acorrentados, algemados. Esta disposição, dignidade para o deportado, se colocará a todos os países que nos enviem deportados e é apoiada hoje pela ONU. Ou seja, todos os países que quiserem enviar os seus nacionais deportados para a Colômbia virão nessas condições. Reparam, não é pouca coisa. A conquista brasileira, por conta dessa posição subalternizada, é poder transportar os deportados brasileiros de Manaus para Belo Horizonte. Loucura. Né? A grande conquista que o governo Lula apresentou para o país é que, olha, nós temos soberania, podemos transportar os brasileiros de Manaus para Belo Horizonte. Mas que? Queria o quê? Nós estamos em soberania. Eles podem torturar os brasileiros dentro do avião, eles podem colocar os brasileiros acorrentados e algemados na pista do aeroporto em território brasileiro, mas quando chega dentro da sala climatizada, a gente tira a algema de todo mundo. Olha a diferença. Será que não valeu a pena a confrontação de Petro? O Petro recuou, mas o Trump também recuou. É um avião da Colômbia que está indo buscar os deportados de lá, que virão em condições, evidentemente, dignas, né, para o seu país. Vitória importantíssima do Petro. E aí, sobre a história da correlação de forças. Essa é a correlação de forças concreta. Larândia, Apiai, Palanqueiro, Bahia Málaga, Tolemaida, Cartagena e Malambo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bases militares dos Estados Unidos dentro da Colômbia. A Colômbia é historicamente o país mais subordinado ao longo da história, né, aos Estados Unidos. O Canal do Panamá, ou o Panamá, pertencia à Colômbia, que cedeu aos Estados Unidos de boa. A United Fruit, nos anos 60, 70, era uma das grandes companhias dos Estados Unidos, né, era uma bananeira, né, plantações de banana na América Latina toda, era muito forte. Hoje isso nem existe mais. Né? O governo da Colômbia entregou para a United Fruit os trabalhadores colombianos para serem escravizados pela United Fruit na Colômbia. Quando teve uma greve dos trabalhadores contra a escravização, foram violentamente reprimidos, foram massacrados. Né? O governo colombiano, ao longo da história, permitiu a instalação dessas bases militares. Pois é, este país que sempre se subordinou, que evidentemente tem uma correlação de forças muito pior que a correlação de forças brasileira em relação aos Estados Unidos, se levantou e confrontou e saiu vitorioso. Isso é importante, muito, muito importante que se diga, tá? Sempre.